Pronto? Olha, então a gente tinha visto na semana passada, nós vamos estudar, não foi isso? Pesquisa amostral. Vamos fazer os tipos de pesquisa, tipo de amostra. Então, passei para vocês essas duas páginas, onde a gente já iniciou em sala de aula, já a gente falou com vocês, e ficou para hoje fazer essa correção. Então, aí na página 46, tem aplicando seu conhecimento, tá certo? Vamos ter na primeira questão assim. Identifica a população e a amostra em cada item. Aí na letra A, temos assim. O prefeito queria saber o que seus eleitores pensavam de um novo plano para a saúde da cidade. Ele selecionou aleatoriamente 80 mil pessoas, moradores da cidade, e realizou uma entrevista via telefone. Então, dessa daí, eu teria que identificar quem é a população e se é a amostra. Sabendo que a população envolve 100% dos participantes e a amostra é apenas uma parte dessa população. Então, o que iria acontecer? A população aí não está destacada, mas se vocês lessem e fizessem a interpretação, iriam ver que a população são todos os moradores dessa cidade. Tá certo? Todos os moradores dessa cidade compõem a população. E a amostra são justamente as 80 mil pessoas que foram selecionadas, porque a gente escolheu aí, aleatoriamente, 80 mil pessoas, certo? Pode colocar aí, ó, população, todos os moradores da cidade, e a amostra 80 mil pessoas. Eu não sei quem é a população das eleições, tá? Certo. Letra B. Uma escola, isso aí está bem simples, possui 200 alunos, a gente já sabe que vai ser o quê? População. Então, a população são todos os alunos da escola que são 200, porque colocar só 200 alunos, né? E o diretor entrevistou 150 deles para saber qual era a sua sobremesa favorita. Quem é a amostra? A amostra são os 150 alunos que foram entrevistados. Ok? Bem simples. A letra C. Para escolher qual seria o passeio das férias de uma família composta por 25 pessoas. A família composta por quantas pessoas? Então, a população é toda a família. Toda a família que corresponde a quanto? 25. 25. Tá certo? Então, quem colocou aí toda a família, tá certo? Quem colocou aí 25 pessoas também está correto, tá bom? Um agente de viagem realizou uma pesquisa com 15 grupos desse grupo. E o destino mais voltado para a região Nordeste. Então, aí quem seria a amostra? Os 15 grupos, certo? Alguma dúvida nessa primeira? Enquanto o Vitor está aí, eu vou perguntar para o pessoal daqui. Alguma dúvida, pessoal de casa? Não. Não, né? Agora é engraçado que na semana passada eu fiquei com 5 anos que eu estava de falar. Não sei porque agora não faço. Eu acho que não vou nada. Fala aí, Aquiles, se compreendeu ou não, só para eu escutar aqui se dá para ouvir. Oi. Pronto, Tá pra ouvir agora? Obrigada, Aquiles. Disponha. Pronto. Vou para a próxima questão, a segunda. Posso, Vitor? Posso? Segunda questão. Vamos ter assim agora. Uma loja de videogames realizou uma pesquisa para conhecer a faixa etária de seus 300 clientes e representou os dados obtidos no gráfico a seguir. Temos aí um histograma, tá certo? Prestem bem atenção, que a gente vai trabalhar com isso hoje, tá bom? Então, veja que o histograma, ele é formado, tem aí um plano cartesiano,
que é o eixo vertical, e o eixo horizontal, tá certo? Onde vejam que os retângulos, eles são juntinhos, né? Não é que nem aquele gráfico de coluna em que os retângulos, eles ficam separados. Nesse caso, eles ficam juntinhos, tá certo? E cada um desses retângulos, eles vão estar em classe. Tá vendo que aí, nesse primeiro retângulo, tem a faixa etária em anos que vai de 10 a 20, não é isso? Nessa faixa etária de 10 a 20, 20 não entra não, tá? Porque pode ver que tem um tracinho aqui, se vocês observarem no livro de vocês, é para dizer que vai de 10, tá certo? Até 19. 20 entra na segunda classe, porque é chamado de classe. Cada um desses é chamado de classe. Aí, nessa outra classe aqui, vejam que é de 21, né? Nesse caso aqui já foi a partir de 21. De 21 é porque aqui a gente vai estudar isso hoje, vocês vão compreender direitinho. De 21 a 30. Aí a outra de 31 a 40. E essa outra de... Certo. Aí tem aí as elevações, né? Que no caso é a quantidade de clientes, né? Clientes. Então aí vocês teriam que construir o quê? Uma tabela. Então essa tabela aí, que todos vocês colocaram, eu coloquei o título, clientes, mensalista da loja. A primeira coluna eu coloquei a faixa etária em anos, de 10 a 20, 21 a 30, 31 a 40, 41 a 60 e o total. E a quantidade de clientes. Aí vocês teriam que olhar para o gráfico e completar. Essa quantidade de clientes seria justamente a frequência absoluta. Tá certo? Então aí, de 10 a 20 seria 75. Só é olhar para o gráfico e completar, não era isso? De 21 a 30, aqui, olha, eu faria 3 colunas. A primeira coluna seria justamente a faixa etária das idades, eu iria colocar aqui, de 10 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 60 e o total, tá certo? É o que está aqui, ó. Só foi transferido aqui para aqui. Aí aqui, ó, na segunda, tu podia chamar aqui de frequência absoluta também. Eu coloquei quantidade de clientes. Então, aqui tu iria olhar de 10 a 20, foi quanto? De 21 a 30. De 31 a 40. De 41 a 60, 15. Se você somasse, veria que estava 300. Mas na própria questão já tinha dito que era 300. Aí 300. Agora, essa daqui, como é que você iria descobrir? Você iria dividir essa frequência absoluta pelo total, ou seja, 75 dividido por 300. E o resultado você teria que multiplicar por 100. Tá certo, pessoal? Também aí em casa. Seria 75 dividido por 300. 75 dividido por 300. O resultado multiplicado por 100. Isso para transformar um número decimal em uma porcentagem. Então, quer dizer que a faixa etária de 10 a 20, na frequência, e se a frequência relativa, essa terceira coluna, seria igual a 25%. 75 dividido por 300 daria 0,25. 0,25 vezes 100, que é igual a 25%. Aí vocês fariam com todos. 150 dividido por 300 daria 0,5, não é isso? Aí acrescentaria mais um zero, para poder ficar com duas casas decimais. Multiplicaria por 100, que daria 50%. Aí aqui, 60 dividido por 300. Aí iria dar um número decimal multiplicado por 100, 20%. 15 dividido por 300. Novamente, vocês iriam fazer essa divisão. Daria o número decimal, multiplicaria por 100, seria igual a 100%. Onde, quando vocês somassem todas essas porcentagens, seria igual justamente ao total de 100%. Tá certo? FR, que é a frequência relativa. Aí, que ela pode ser de duas formas, ou em número decimal, ou em porcentagem. Sendo que essa frequência relativa aqui está em porcentagem, porque normalmente a frequência relativa ela vem em porcentagem, tá certo? Não, eu vou explicando e você vai completando aí. Letra B. Analisando os dados, escreva um pequeno texto para sintetizar as conclusões obtidas nessa pesquisa. Bem simples. Você iria simplesmente dizer que a pesquisa está mostrando que 25% dos clientes têm entre 10 e 20 anos, na verdade. Sim, 50% dos clientes eles têm idade entre 21 e 30 anos,
20% têm idade entre 31 e 40 anos, e 5% dos clientes eles têm idade entre 41 e 60 anos. Esse seria o pequeno texto que a questão pediu para fazer. Terceira questão. É assim. Um professor de educação física realizou uma pesquisa a respeito das alturas dos estudantes da instituição de ensino onde trabalha. A instituição ela possui 1.285 estudantes, dos quais 535 são homens e 750 são mulheres. Preste atenção, quando se soma aí essa quantidade de homens com essa quantidade de mulheres, dá justamente 1.285, tá certo? Então, para realizar essa pesquisa, foi selecionada uma amostra de 257 estudantes pelo método de amostragem estratificada, proporcional aos extratos homens e mulher, certo? Então, nessa situação, foram selecionados. Então, simplesmente, vocês iriam fazer a razão de, no caso, de homens para mulheres. Foram quantos homens? 535. Quantas mulheres? 750. Então, ficaria 535 está para 750. Onde simplesmente vocês teriam que simplificar, encontrar um número que desse para dividir os dois termos ao mesmo tempo. Tá certo? Então, nessa simplificação, vocês iriam encontrar, tá certo? Que a razão seria 107, está para 150. Aí, lembrando que o valor de cima dessa razão se refere à quantidade de homens e o valor de baixo se refere à quantidade de mulheres. Então, eu vou ter 107 homens, tá certo? Por 150 mulheres, ok? E tem alguém fazendo ainda? Vou colocar aqui. Pessoal de casa, tem alguém respondendo ainda? Não, não, pode passar já. Pronto, vou passar, tá? A quarta questão. O pessoal que está aqui ainda estão fazendo? Seguiu, não foi? Eu não peguei. Que hora termina as aulas? Aqui é o segundo, meu amor. A tabela é o segundo. A letra A. Segundo, letra B. E o terceiro. Ali a pergunta e aqui são as respostas. Hoje já se tentou tanto isso. Foi algum professor que utilizou e vou utilizar. Eu acho que foi aquele permanente. Vou passar, tá? Olha, tá mais um pouquinho pra cá, a cadeira tá muito perto. Vou mandar um pouquinho. Pronto. Vejam só. Quarta questão. Eu vou falar com vocês, tá? Só para não perder tanto. Depois eu volto. Quarta questão. Os dados do gráfico foram coletados por meio da pesquisa nacional da amostra de domicílio. Aí temos aí um gráfico. Vejam que esse gráfico aí, ele é de colunas, tá certo? Porque vejam que eles estão separados, não estão iguais ao que a imagem anterior, não, que é histograma. Porque aí as colunas estavam todas juntinhas e existia um intervalo, no caso que a gente chama de classes. Então, aí, esse gráfico se refere a estudantes que possuem telefone móvel celular com idade de 10 anos ou mais. Aí temos aí no norte,
no Nordeste, no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. Então, sabendo-se que no Sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa, quantos deles possuem telefone móvel celular? Então, aí, nesse caso, vocês iriam lá para a região Sudeste, tá certo? Vocês iriam ver quantos possuem, quantos está em porcentagem, tá? Temos aí dois eixos, o eixo vertical, que está em porcentagem, e o eixo horizontal, que são as regiões. Onde no Sudeste, quer saber, no caso, quantos possuem telefone móvel. Então, quantos por cento está em porcentagem? 56%. Então, o que, é que a questão quer saber? A questão já disse que eram 14.900. Então, a questão quer saber 56% de 14.900. Então, se vocês lembram de porcentagem, pronto. Pronto, tá vendo 56% aqui? Que eu coloquei aqui em cima, ó. Vocês teriam que transformar 56% para uma fração. Como é que iriam transformar? Escreve a porcentagem, tem o símbolo, 56, e esse símbolo de porcentagem representa o denominador 100. Então, ficaria 56 centésimos, que vai multiplicar pela quantidade, que no caso é 14.900. Sendo que, para facilitar, se vocês não quiserem cortar, quiserem fazer direto, pode fazer, vai dar só mais trabalho, mas dá o mesmo resultado. Para facilitar, eu cortei os dois zeros do 14.900 com os dois zeros do denominador 100. Certo? Porque eu cortei, ó, dois zeros daqui com dois zeros daqui. Aí, veja, esse vídeo ela perguntou, é no computador que faz, a gente, entendeu? Aí, o que seria feito aí? 56 vezes 149, tá certo, gente? 56 vezes 149 dá 8.344. Que iria dividir por 1, porque ainda sobrou 1, tá vendo? Mas como todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, eu só coloquei aí o resultado de 8.344, que seria a letra D, a resposta correta, tá certo? Oi. Aí você teria que dividir depois por 100 o resultado. Só é para facilitar. Iria dar, no caso, aí, sabe quanto? Iria dar 83.400 e... Não, ia dar mais. Ia dar 834.400. Ia dar 834.400. Você ia dividir por 100. Pronto. Aí pode ser. Tá certo? Você chegou ao mesmo resultado. Ok? Alguma dúvida? Pronto. Agora vamos para a parte conceitual, porque aqui só é conceito, né? Não envolve nenhum cálculo. Tem assim: o gerente de uma empresa, com um total de 150 funcionários, realizou uma pesquisa para conhecer o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um, no período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser construído, de ser incluído na seleção. Então, com base nessas informações, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna, temos assim: 1, quantidade total de funcionários da empresa. Quando tem a quantidade total, tem o quê? População. Então, aí, ó, população, vocês iriam colocar o número 1 aqui embaixo. Consumo de litros de água por funcionário. Contínua. Por quê? Vê, consumo de litro de água por funcionário. Então, aí seria uma variável contínua. A gente viu que existem as variáveis que são quantitativa e qualitativa. Quantitativa que expressa uma quantidade e qualitativa uma qualidade. E na contínua, tá certo? Os valores eles podem ser expressos em números decimais. Então, aí o consumo de litros, já sabe que litros pode ser o número decimal. Pode consumir 3 litros, 3,2 litros, não pode consumir assim, o número decimal. Então, por isso que a variável ela é contínua. 2, faz, mano. Tem. Eu acho que tem uma questão aí que fala sobre isso. Na outra, né? Aí, vamos lá. Depois ele diz 50 funcionários selecionados aleatoriamente. Ok. Amostra, porque esse 50 é uma parte do total, tá certo? E técnica utilizada para a seleção da amostra,
Nesse caso, é uma amostragem aleatória simples. Porque aí, a gente viu, como ele falou, nós temos vários tipos de amostra. Nesse caso, seria uma amostragem aleatória simples. Porque aí escolheu de forma aleatória. Não disse assim, eu quero fazer com você, com você, com você. Não, foi de forma aleatória que foram selecionados esses funcionários, tá certo? Pronto? Esse é rápido, né? É rápido. Não precisa demorar muito tempo aqui, não. Pronto, vamos lá. Sexta questão. Uma academia pretende oferecer o serviço de consultoria nutricional para sua clientela. Pessoal aí de casa, daqui a pouco eu vejo se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? E para verificar se esse tema interessava aos clientes, foi realizada uma pesquisa de opinião com 500 dos 1.000 clientes. Com base nessas informações, responda. Qual o número de pessoas que compõem a população dessa pesquisa? Eles têm 1.000, tá? 1.000, é 1.000 aqui, ó. Pessoal de casa é 1.000, tá? 1.000 pessoas. Porque aí vocês vão ver que é 500 dos 1.000 clientes. Para vocês corrigirem, eu botei 100, mas é 1.000. Todos entenderam que é 1.000, letra A, 1.000. Vai olhar aqui, ó, na própria questão Sim. diz, ó, os 1.000 clientes. Ok? Deixa eu Ok. endireitar melhor. Aliás, Karine, tu pulou a quinta questão, na verdade. Eu pulei, foi... Foi. Peraí, eu vou voltar, tá, Aqueles, para você ver, rapidinho. Pulou não. É que tava lá no final do. Deixa eu ver aqui. Mas tu tá ligado que só apareceu Olha aí, 1.000, tá? 3 de 4, não é não? Pronto. Pegou não, a quinta foi... Última um. Ué. Última um. O Aquiles. Olha aí a quinta, Aquiles. Foi a da coluna. 2, 3, 4. Pronto, só sobrou um. Obrigado. Por nada. Pronto. E aí o pessoal corrigiu. Tá certo que estava 100 pessoas, mas são 1.000 pessoas. Tô. Aí, letra B. Vamos. Letra B. Qual o número de pessoas dessa amostra? Tem amostra? 500 pessoas. Agora aí, ó. Sabendo que para quem está com o áudio ligado, desativem aí, por favor. Sabendo que para selecionar a amostra da pesquisa, a academia utilizou o critério de seleção somente clientes que frequentavam a academia há exatamente 1 ano ou há exatamente 5 anos. Que tipo de amostra foi utilizada nessa pesquisa? É a amostra sistemática, porque é aquela que diz o seguinte, quando ele diz 500 dos 1.000 clientes, e quando ele diz o quê? De 1 ano ou exatamente 5 anos. Ele colocou aí, ele sistematizou, tá certo? Eu acho que vocês lembram quando eu falei essa amostragem sistemática, que eu falei assim, quando eu falo assim, 3 a cada 5 pessoas, entendeu? Então, quando se coloca essa estratégia aí, é sistemático, como ele colocou aí, 1 ano ou 5, entendeu? Então, a cada 1 ano ele escolhia aí um cliente, ou a cada 5 anos ele escolhia também cliente. Certo? Então, aí é a amostra sistemática. Ok? Passar aí porque é bem rapidinho para vocês fazerem. Sétima. Vamos lá. Sétima questão só para analisar, né? Em um determinado município brasileiro, com 10 mil famílias registradas, foi feito um levantamento para avaliar a renda per capita dessas famílias, obtendo os resultados da tabela a seguir. Temos aí a renda per capita, tá certo? Temos aí o percentual de família do município. Então, aí separadas quanto ao número de pessoas. Então, temos aí 1 a 3 pessoas, 4 a 6 pessoas, 7 a 10 pessoas e acima de 10 pessoas. Então, com base nos dados apresentados na tabela, identifica as afirmações corretas referentes às famílias que residem nesse município. Então, lá. Primeiro, há 1.500 famílias com mais de 10 pessoas em cada família? Não, tá certo?
Vocês iriam analisar aí cada uma dessas informações, sabendo que são 10 mil famílias. Teriam que fazer o cálculo de porcentagem, que a gente fez igual a outra, transformando a porcentagem para uma fração e teriam que analisar um por um, tá certo? Então, aí, a 1 está errada. Na 2, há 8.500 famílias com renda per capita de, no máximo, R$ 500. Então, aí, de no máximo R$ 500. Então, quando eu digo no máximo, então essa família ela poderá ter o quê? Ela poderá ter uma renda até R$ 500. Ela poderá ter nada, ela poderá ter até 200, ela poderá ter até 500. Então, aí entraria essas duas linhas, tá certo? Então, nesse caso aí, se fizerem aí todos os cálculos, então a 2 ela está correta. A 3, há 500 famílias com renda per capita acima de R$ 1.000? Sim. Façam só o risquinho na que estão corretas. Nesse caso, é a 2, a 3, a 4, a 4 mil famílias com mais de 3 pessoas em cada família, cuja renda per capita é de no máximo R$ 200. Isso. E a 5, a 600 famílias com, no máximo, 3 pessoas em cada família, cuja renda per capita está acima de R$ 500. Então, assim, nessa questão daí, não vou perder tanto tempo com vocês, porque a gente vai estudar a porcentagem, tá certo? Parece que é o próximo assunto depois desse, parece que é a porcentagem. Aí a gente vê detalhadamente a questão de porcentagem, tá bom? Então, a única questão incorreta aí é a 1, ok? Terminou, foi? Foi isso? Pronto. Então, deixa eu finalizar aqui. Foi. Karine, dá mais aula dessa, pô.